ok? Nossa. Ô, Paulo, Aqui é o que assim. aconteceu com esse menino aqui? Aqui é assim. É aqui onde eu me sinto bem. Vamos lá? Eu vou fazer sentado, tá? Você faz do jeito que você Você quiser. faz aí onde você quiser. Não está projetando os slides Não, aqui, mas pessoal. calma. Não projeta a tela dele não, projeta a minha. Ixi, lá vem. Projeta a minha. Não vou te sacanear não, calma. Calma, não, nem vou mostrar você de pink cérebro aqui, não. Então fica aí, quando for falar do pipeline, Ó. você me chama. Então aqui, ó, Michel Haddad, eu vou te atender daqui a pouco, a gente vai testar psicofarmacologia aqui, ó. Vamos aqui, ó, Michel Haddad. Vocês sabem que ele se trata comigo, né? Mostra o meu fracasso. Aqui, ó, vamos marcar o senhor Michel Haddad. Ó, Michel, pode vir, senta aí. Tô falando sério. Não foge, não. Luiz, a cara. aula é psicofármacologia, Mas meu. o que você acha que eu vou fazer? Pipeline. Vou te tratar Então com o quê? Com bênção? vai. Aí, ó. Ó, vamos fingir que eu vou te... Adianta. Não, calma, cara, você tá muito apressado. A completar. festa é só às 9, velho. Então, mas eles têm horário, né? Tem respeito, né? Tem horário para terminar, tem que entregar o Senta aí que você tá me Sabe deixando quanto ansioso. custa uma hora a mais isso aqui? Já tá pago, velho, já tá pago. Deixa os caras. Fantasiar aí no Fantasiar. concurso. Ó, vou fingir que eu vou te Então atender. vai. 17 Atender. de setembro, Beleza. tá bom? E aí tem uma coisa legal aqui que a galera muitas vezes não sabe bem, que é a tal da... Quem aqui usa prontuário eletrônico, levanta a mão. Quem aqui escreve no papel, levanta a mão. Deixa eu lembrar os australopithecus. Tá, Maia. Tá bom? Então, quem usa prontuário eletrônico aqui, quem usa pré-consulta aqui, levanta a mão. Quem sabe o que é pré-consulta, levanta a mão. Tá? Pessoal, então, primeira coisa, a pré-consulta é algo que ajuda muito a gente. Eu vou falar de psicofarmacologia, calma, pega uma cadeira. Eu gostei disso aqui. Você está me deixando ansioso. Pré-consulta, você fala o seguinte, vamos imaginar que você é um psiquiatra de adultos, como eu. Então, o que são as coisas que a gente tria normalmente? PHQ-9, sintomas ansiosos depressivos geraisões, ASR-18, todo mundo tem TDAH, não tem? Então, assim, a gente já vê, avalia, para ver se o cara já vai vir pedindo laudo ou referência ou não. Você pode ver uso de substâncias, antecedentes pessoais familiares, qualidade de vida, tem uma série de coisas. Você escolhe quais escalas você quer. Não sou escola, eu sou da escola clássica, que você só faz pergunta aberta, não pode usar nada, tá bom. Então, você manda as perguntas abertas e o paciente, ele vai, você pode configurar aqui, ele vai te mandar exames, relatórios, medicações usadas já, adesão à medicação, doses utilizadas, porque nenhum homem sabe a dose que usou, certo? Sempre vai perguntar para alguém, né? No caso, esposa, etc. e tal. E aí, ele pode mandar até áudio, olha só que desgraça, pode mandar até áudio, isso tudo fica anexado. Então, por exemplo, quando eu marcar aqui... Isso não era para facilitar a vida do médico? Mas você vai ver como facilita. Calma, senta aí, Haddad. Senta, está muito tenso. Ó, já estão te dando diagnóstico. Então, aqui, ó, primeira consulta, vamos imaginar que o Haddad é um homem de 18 anos. Calma, vou chegar lá. Ó, então aqui, ó, tem as escalas, e ele não respondeu nada, porque ele é preguiçoso, tá vendo? Tá tudo aqui. Tem exame psíquico, você pode tirar tudo isso se você tiver preguiça. Então agora, eu vou falar sério com o Haddad, e vou fingir que o Haddad está vindo aqui para conversar sobre um quadro depressivo. Certo, Haddad? Tá bom. E você já passou por 3 psiquiatras antes, e você já usou aquelas misturadas toda de medicação, certo? Sim, senhor. Então, ó, iniciei aqui. Permitir acesso ao site, sim. Meu microfone. Oi, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Michel Haddad. Tá, quantos anos você tem? 40. Quantos filhos? 2. Eu vou fazer censo aqui. Quais os nomes? Calil e Sara. Sua esposa, qual é o nome? Glenda.
Guerreira, né? Guerreiro. Guerreira. Sua profissão? Médico. Tá bom. O que você veio fazer aqui, senhor Haddad? Sabe o que é, doutor Luiz Dickmann? Eu estou numa jornada já de 3 anos de muito sofrimento. Todos os dias eu me sinto desesperado, sem esperança, acho que a vida não tem sentido, eu tenho desânimo, falta de energia, meu sono é muito ruim, geralmente eu deito por volta da meia-noite e acordo às 4 da manhã e não consigo mais dormir. Você sabe até que eu ganhei peso, aumentei o apetite, eu estou com muita fome. Parece estranho, né, doutor, algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas não consigo nem encontrar a razão disso tudo. Eu sei que você vai me perguntar, alguma coisa aconteceu na vida? Não aconteceu, está tudo certo, minha família está ótima. Eu tenho um amigo em especial meio estranho, mas tudo bem. Eu consigo entender as dificuldades que ele tem na vida. Mas mesmo apesar de todas essas coisas boas, eu me sinto mal. Haddad, pergunta idiota, mas se tivesse um gênio da lâmpada, quais são os seus 3 desejos? Olha só, eu gostaria muito, doutor Luiz Dickmann, de voltar a ter prazer na vida, ter energia e conseguir realmente encontrar felicidade novamente. Tá bom? Isso tudo começou há 3 anos? 3 anos. Mas piorou agora? Não, tá igual, vem piorando ao longo do tempo, Vem melhora e piorando, piora. vem piorando e toda vez, sabe, fica naquela coisa de psiquiatra, todo paciente é meio cobaia, eu tenho a impressão, começa lá, vai começar a dose pequenininho, dose baixa, e depois vai aumentar, você vai ter alguns efeitos colaterais no começo, mas isso passa depois de uns 3, 4 dias, é tudo mentira. Eu fico com o efeito um montão de tempo, não melhora nada, chega em dose plena, mistura com antipsicótico de 2ª geração. Eu já tomei um monte deles, só ganha peso, depois vem o estabilizador, acaba no lítio, porque o lítio é a medicação de ouro do psiquiatra. No final da conta, sabe o que acontece? Todo mundo fala a mesma coisa, seu caso só é CT. Bom, aqui a gente Tá achando começa que eu paguei a ver... R$ 2.500 o quê? Que é fácil a minha vida? Vou deixar a sua fácil também? Não me desvaloriza, cara. A gente começa a ver algumas questões de cluster B aqui. Por quê? Você não quer ser meu amigo também? Eu vou te abandonar? Você vai abandonar? Agora, falar nisso, você já usou, então, algumas medicações, Já usei certo? algumas medicações. Que medicações que você já utilizou, senhora? Foi assim, o primeiro psiquiatra falou que era comum, que muitas pessoas têm depressão, mas é que era uma coisa totalmente curável. Me deu uma medicação que falou que era de última geração, com pouquíssimos efeitos adversos, chamava Vortex. Você lembra alguma desse tipo? Vortioxetina? Vortioxetina, exatamente. Vortioxetina. Aí ele foi 20 miligramas, não melhorou, e aumentou para 30 miligramas, também não melhorou nada. Aí eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp, ele não me respondia. Apareceu uma mensagem automática que estava escrito assim, ó, favor não enviar áudio, não gostei. Troquei de psiquiatra. Ah, é? É. Você gosta de mandar áudio? Eu gosto, longo. É. Porque eu sou detalhista, né? O senhor tem problema? O senhor responde sábado e domingo, né? Tem o Luiz Gaioto. Ah, tá bom. Que bom. O Luiz Júnior. Me fala uma coisa, depois da vortioxetina 30 miligramas, você trocou para qual medicamento? Então, aí eu fui no segundo psiquiatra, que falou a mesma coisa, que depressão era comum, mas que às vezes não responde a determinados medicamentos, mas que ele tinha um medicamento que em vários estudos, desde a década de 2000, quando foi o lançamento, se mostrava um pouco superior aos outros. E ele falou, esse medicamento aqui é muito bom e pouco efeito adverso. Qual Me é? explicou o negócio de 2 neurotransmissores, venlafaxina. Venlafaxina. Até que dose você utilizou de venlafaxina? 375. 375 miligramas. Isso. E foi esse que misturou com brexpiprazol, lítio e um pouquinho de lisdexanfetamina. A lisdexanfetamina foi até que dose? 100. Senti nada. 100 miligramas, não sentiu nada. Era brexpiprazol. Você escreveu um livro de psicofarmacologia, né? Você já sabe? Falaram que você é especialista nisso. Brexpiprazol, que dose? 2. 2 miligramas. Venlafaxina, 375 miligramas. Isso. Lítio, 600. Lítio, 600 miligramas. E lisdexanfetamina, 100. Lisdexanfetamina, 100, mas não tem a dose de 100. Eu tomava 70 mais 30, um pouquinho depois do almoço. Pra... Tá. Era só isso? Só isso. Tá. E o seu terceiro psiquiatra, quem foi? Você. Tá. Você, em média, vai em quantas consultas? Então, eu ia com frequência nas consultas, inclusive fiz psicoterapia esse tempo todo aí. TCC,
Fiz fototerapia também, me deram, parecia um dia. Eu acordava às 4 da manhã, ligava, clareava o quarto inteiro. 20 mil lumens. Dosou a Fototerapia. serotonina? Não, sérica não. Não, eu sei que isso aí não funciona. Ah. Eu vi no chat GPT já. Entendi. Agora, só para entender, Michel Haddad, como é que está o seu sono, de fato? Meu sono tá assim, eu deito meia-noite, 4 da manhã eu já acordo como se tivesse dia alto. Mas você está descansado quando acorda ou o sono é ruim? Não, o sono é ruim. E aí eu fico com esses pensamentos desesperadores, que eu tenho que encarar o dia inteiro, aquele monte de gente querendo me acessar para um monte de demandas do trabalho, eu não consigo fechar os contratos, começa o caos. Mas todo dia assim ou tem dia que você melhora de repente? Não, um dia ou outro só que eu estou melhor, mas no geral sempre ruim. Tá, e aí quando você começa o dia depois do almoço, dá sono, você fica sonolento Eu durante fico o dia? quebrado o dia inteiro, eu dou umas pescadas assim, mas não consigo dormir. Mas você não dorme, então, Não durante deito, o não dia? deito na cama. Não, tem Você acorda cansado e passa o faço dia higiene do cansado. sono. E aí, quando você usa lisdexanfetamina, é por causa disso? Não, é para tentar ter alguma energia, vigor, não tem energia. Tá. E como é que está sendo o seu apetite? Você falou que perdeu peso. Quanto de peso? Não, na verdade eu ganhei. Ah, ganhou peso? Ganhei peso. Porque, Ah, é verdade, é. é. Tá, quanto? Ganhei uns 5 quilos. É porque eu só Quanto tenho. que você pesa? Agora 70. Então você foi de 65 para 70. É. Tá. E além disso, como é que está a sua concentração? Uma concentração ruim. Não consigo terminar de ler nem um capítulo de um livro. Você está triste, ansioso, irritado ou é tudo junto? Não, é mais tristeza, desânimo, irritabilidade nem tanto, não tem nem energia para ficar irritado. E junto com essa tristeza, vem em algum momento pensamentos de morte, de ruína? Muitos. A vida não tem sentido nenhum, doutor, é só desespero. Mas vem pensamento de se machucar? Não, eu me senti muitas vezes assim, desamparado. Não tenho vontade de me machucar, mas eu não queria estar mais vivo assim, sabe? Tá. E isso desde que começou há 3 anos? Não, isso é uma coisa mais recente, principalmente uns 3 meses para cá. Tá bom. Bom, então vamos parar aqui. Vamos imaginar que eu parei aqui, se a internet funcionasse, tudo der certo. Você sabe que quando vai demonstrar, às vezes as coisas não funcionam, né? Resumo do atendimento. Né? Porque vai fazer o quê? Desculpinha. Então, pessoal, primeira coisa, isso aqui não fere LGPD. Por quê? Porque os áudios eles não são armazenados, eles são divididos em clusters de poucos segundos, são transcritos, e este áudio transcrito ele vai ser gerado, aí a gente já testou o Gemini, o GPT, que é o OpenAI, o DeepSeek, o Grok, o Humanos, e aí existem os prompts que se usam. Então, o que está acontecendo aqui? Tem uma transcrição, literalmente, ou seja, aquele papo que a gente estava conversando está aqui. Este papo, você pode pegar ele, dar um Ctrl+C e usar a LLM, a IA que você gosta, que você já configurou. Vamos imaginar que você é o fã do ChatGPT. Você pode levar para lá, mas você não precisa fazer nada. Aqui na sumarização, ele já rola. Então, olha aqui, ó, perturbações depressivas, sensação de ansiedade, sofrimento diário com desesperança, desânimo, sono ruim há 3 anos. História da doença. Relata sofrimento diário há 3 anos, sensação de desesperança, falta de energia, sono muito ruim. Refere que geralmente deita por volta da meia-noite e acorda às 4 da manhã sem conseguir dormir novamente. Apresenta aumento de peso e apetite, atualmente pesa 70 quilos, tendo ganho peso desde os 65 quilos. Refere concentração ruim, não consegue terminar de ler um capítulo de livro, tristeza, desânimo predominante, pouca irritabilidade. Não parecia quando ele falou comigo. Mas nega pensamentos de morte, mas relata sensação de desamparo e vontade de se machucar. Ó, aqui, então, por exemplo, um pequeno detalhezinho que você deveria. Nega a vontade de se machucar. Porém, deseja estar vivo. Já utilizou múltiplos medicamentos psiquiátricos, incluindo vortioxetina até 30 mg, venlafaxina até 375, brexpiprazol, aquele não anotou, 2 mg, lítio 600 e lisdexanfetamina até 100, sem melhora satisfatória. Realizou psicoterapia cognitivo-comportamental e fototerapia, atualmente usando paroxetina 20 à noite, venlafaxina 75 e maleate fluvoxamina. Aqui ele viajou. Você falou isso? Não, foi a pré-consulta que você não viu. Estava na... tá. É verdade. Tem a pré-consulta. Isso. Então, o que ele faz aqui? Se o paciente anotou um monte de coisa na pré-consulta, ele busca a pré-consulta, busca exame, busca tudo que você já tem no prontuário. Então, se essa é uma consulta que você importou seu prontuário, vamos imaginar que você trouxe do X.
e ele está aqui. Ele vai pegar tudo que já existe para viajar menos, junto com aquele áudio daquela hora e utilizar. Então, na pré-consulta, tinham dados hipotéticos que ele pôs as substâncias, e aí falou. E aí, hipótese diagnóstica, transtorno depressivo maior, episódio atual grave, um TAG, né? Transtorno do sono, grave, plano de conduta. Aí, isso aqui, você pode falar, não quero nada disso. Agora, vamos imaginar que estava bom, sem sério no atendimento. Ok. Então, ele vai lá para os campos dos atendimentos. E se você deixar isso aqui no pós-consulta para o paciente, isso aqui vai para ele. Ou seja, o que você escrever aqui, quando você clicar OK, tipo, você vê que ele já tinha mantido aqui. Vamos imaginar que era aquela conduta XPTO, tá? Então, continua usando paroxetina, venlafaxina, Vamos imaginar que eu fui maluco e deixei isso aqui tudo aqui. Ou seja, aqui é a orientação que vai para ele. E aí você vai para uma prescrição. E agora a gente começa a falar de interação medicamentosa e psicofarmacologia. O que é importante a gente entender na hora que vai prescrever um medicamento? Interação, citocromo, né? Que medicação, que molécula é, o que ela faz, etc. e tal. Então, aqui na prescrição, vamos imaginar o que você vai receber, Haddad. Você que já sabe tudo, o que você vai se medicar? Psicoterapia. Muita. Esse vai PCT. Tá. Agora vamos lá. Então eu tenho um medicamento e vamos usar aí, por exemplo, venlafaxina. Vai ter que reduzir, né? Vamos imaginar que foi. Dosagem, ele estava com 375, vamos imaginar que fosse isso. Apresentação, até tipo de uso contínuo, né? E separar em folha, deixar em folhas separadas. Beleza, salvei o medicamento. Ele é detalhista. Olha aqui, ó. O que a gente tem que sempre observar? Inibição de 2D6 cloridato de paroxetina. Então, isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Como que funciona a venlafaxina, senhor Haddad? Esqueceu? Estava viajando, não está pensando na aula. Venlafaxina, como é que funciona? Bloqueio da recaptação de serotonina. Metabolismo. 2D6 desvenlafaxina. Tá, e se você inibir o metabolismo de 2D6, o que Vai ter acontece? problema. Aumentar a venlafaxina, diminuir a desvenlafaxina. Porque é uma prodroga. Lembre-se, tem drogas que se eu inibir metabolismo, vai aumentar o nível sérico. Paroxetina. Inibir metabolismo vai ter mais paroxetina no organismo, certo? Então a paroxetina é uma droga que tem uma curva não linear, porque ela inibe o metabolismo dela mesma. Ela é metabolizada por 2D6 e ela inibe 2D6. Logo, se eu dou 20 de paroxetina e subo para 40, a dose no sangue vai subir mais do que 2 vezes, porque ela vai inibir. Agora, a venlafaxina é uma prodroga. Não é prodroga, mas é quase como se fosse, porque ela vai virar desvenlafaxina também. Então, aqui é um mau negócio. Uma combinação que muita gente faz, bupropiona com venlafaxina. Não é uma boa combinação. Bupropiona com desvenlafaxina faz mais sentido, porque bupropiona diminui venlafaxina, a transformação de venla em desvenla. Então são vários detalhezinhos, e agora que vocês entenderam isso, volta aí para os slides normais, vamos dar uma aula decente aí. Eu vou ficar sentado aqui, tá? Fica aí, vai. Fica brincando no mano. Tá confortável. Vamos lá. Oi. Deve, já traz aqui a aula interativa. Vamos lá, ela fez. Olha, ontem ela até fez propaganda, ela gravou, a Lu é top. Né? Vamos lá, Lu, usuária diária do BIP Assistant. Uma das coisas que mudou muito minha prática, naquela hora que o Luiz mostrou para vocês a parte de orientação, ali quando finaliza... Isso aqui, ó, no atendimento. Isso, aqui, coloca aí, Luiz, para o pessoal ver. Aqui, ó, saúde, atendimentos... Não, aqui eu estava em atendimento aqui, ó. Isso. Pode falar. Lá embaixo. Lá. Isso, nas viajando. Orientações lá embaixo. Quando você vai finalizar o atendimento. Eu já te atendi antes, hein, Haddad? A Haddad está ficando aqui. Isso, pronto. Orientações ao paciente. O quanto reduziu o número de mensagens no meu WhatsApp foi impressionante. Mas é bom receber mensagem, não é, Lu? Não. Áudio. Áudio eu gosto. Você já falou que eu sou louca, porque meus áudios... Ela manda áudio, é verdade, é esquisita. Podcast. Não.
Eu não mando áudio, eu mando podcast. Eu sempre assim. Mas, assim, a quantidade de mensagens que reduziu foi impressionante. Por quê? Porque a hora que você coloca lá e vai automático, o paciente pode revisitar tudo aquilo que você conversou com ele, tudo que você acordou com ele. Então, não fica vindo aquelas mensagens, o que é para fazer mesmo? E a dica né? aqui é colocar E o que que não sei listinha o quê? de medicamento. Isso. Lembra aquela que a gente tinha manhã, tarde e noite? Você põe aqui e o paciente recebe e fica ali. Exatamente. É de tanto em tanto tempo, Exatamente. tal e tal atividade física é importante, eu vou te pedir tais e tais exames, você vai mandar para mim de volta. Então, acho que isso reduziu muito o WhatsApp. Muito bom. Quem sabia que faz tudo isso? Levanta a mão. Por isso que Aí, eu ó. acho Aí, ó. que é 1000 de 10. Uau! Não é 10, é 1000 Aplausos de 10. para Lu. Obrigado, Lu. Valeu. Agora vamos falar de TechPix? Pode voltar. Isso, volta aí. Sou eu, não tenho conflito de interesse nenhum, quer dizer, tenho todos os conflitos do mundo, mas nada específico dessa aula. Nosso grupo. O grupo MediIQ, Tribe. Vamos lá. Vamos lá. Psicofarmacologia, a gente vai passar rapidamente, já falamos muito de pipeline aqui, novos medicamentos, mas tem alguns detalhes que ainda vale a gente revisitar. Pessoal, nós estamos aqui na terceira geração de psicofármacos, e o que nós temos visto realmente são medicamentos que têm uma ação muito mais sistêmica, não apenas lá em alvos e receptores específicos. Por quê? Porque a ideia é a questão dos fenômenos dimensionais, como foi falado aqui em várias oportunidades no Masterclass, circuitos neurais e o conectoma, como que isso se conecta com vários sistemas do nosso corpo, ou seja, toda essa circuitaria cerebral e, claro, a gente tentar entender os sintomas como eles realmente são transdiagnósticos, não apenas diagnósticos, cada um na sua caixinha, no seu diagnóstico. Vamos falar então de psicofármacos no pipe, todos aqui de esquizofrenia. Nós vamos passar aqui primeiro por patologias e vamos dar o panorama bem pontual de cada um deles. Na esquizofrenia, o principal aqui é o sistema colinérgico, a tal da xanomelina prósprio, certo, Luizinho? Muito bom, pessoal. E aí eu vou falar, quem está aqui chegando não viu, assiste a aula que o professor, ele acabou de dar o Correll, que ele é um dos grandes nomes da psiquiatria, ele explica muito bem isso, ele vai falar do M1, do M4, onde age, como age, o que regula, mas basicamente, pessoal, a gente saiu, a primeira droga não dopaminérgica para tratamento de esquizofrenia que funciona, aprovada, FDA, está no mercado deles, não no nosso, tá? E não vai chegar aqui tão cedo, provavelmente, mas, para quem pode, eles estão usando lá e você não tem o perfil padrão de efeitos adversos que a gente está acostumado, né? Ou sintomas metabólicos comuns da segunda geração, ou sintomas extrapiramidais parkinsonianos da primeira geração. Provavelmente vai ser uma excelente medicação para quem não pode ou não tolerou o uso das medicações atuais hoje, ou aqueles que a gente vai provavelmente chegar numa dose máxima, eu ainda tenho sintomas, e aí eu vou associar. Isso para a gente ficar olhando que nem TVzinha de cachorro o pessoal utilizar. Aqui vocês só vão ficar ouvindo a gente falar disso. Tinha um agonismo, então, central, de receptores muscarinos, junto com o antagonismo, que é do tróximo, justamente periférico, para você não ter os efeitos adversos. Qual que é o ponto? Olha que legal aqui, a questão de melhora de sintomas específicos, como, por exemplo, a questão cognitiva. Então, não é apenas o KXT que está na jogada. A gente tem uma série de outros medicamentos, e aqui tem um em fase 2, que nós vamos já, provavelmente, depois da CNP, nos highlights que iremos fazer a CNP, a gente vai trazer esses dados aqui, do eracicline, que é um outro medicamento também com ação alostérica no receptor colinérgico. Pessoal, só para vocês entenderem rapidinho o truque. Colinérgico no cérebro ajuda a tratar a esquizofrenia. Anticolinérgico atrapalha a cognição, atrapalha uma série de coisas. Se você dá uma medicação colinérgica, você melhora a esquizofrenia, mas você dá um monte de efeito colateral no corpo. Gasto intestinal, o paciente pode desmaiar, hipotensão, não dá para tomar. Qual foi a gambiarra psicofarmacológica genial? Você dá uma medicação colinérgica que vai no corpo e atravessa a barreira hematocefálica e vai para o cérebro, ou seja, colinergicamente no cérebro vai estar colina, acetilcolina, só que você dá uma outra medicação
que é o trospium, que não atravessa a barreira hematocefálica, ou seja, fica só no corpo, anticolinérgica. Ou seja, eu dou colinérgico, anticolinérgico aqui e colinérgico aqui. Logo, trata e diminui totalmente não, mas diminui muito os efeitos adversos. Uma gambiarra linda farmacológica. Muito bem. O sistema glutamatérgico como alvo, né, provavelmente já vem à sua mente aí a acetamina, e realmente a acetamina ela tem consigo, né, essa propriedade transformadora de paradigmas, não apenas na depressão, mas uma série de outras condições. Mas vejam vocês, ali, ó, aquele gráfico é super legal, né, que é um time-lapse aqui dos medicamentos aprovados. Então, a gente tem a acetamina aqui, né, o dextrometorfano, bupropiona, mas a gente tem outros medicamentos sendo estudados. Onde está a beleza da acetamina? Não está na questão da excitabilidade. É um erro a gente olhar para a acetamina e colocar esse rótulo de um medicamento excitatório. Ele é um controlador da excitabilidade neuronal, um controlador, porque você controlar a excitabilidade também, os mecanismos inibitórios, é fundamental para você ter as vias finais, que é nada mais do que a sinaptogênese e o BDNF, toda aquela parte de conexões espículas dendríticas funcionando bem, e isso que realmente dá aquela característica de melhora em alguns pacientes que não respondiam bem aos medicamentos comuns. Nós temos aqui o dextrometorfano com bupropiona, né, porque o dextrometorfano tem uma meia-vida curta, então a bupropiona faz com que ele seja metabolizado mais lentamente, porque inibe 2D6, que é justamente onde o dextrometorfano é metabolizado. Isso aqui já está aprovado, tá, nos Estados Unidos, o Ayurveda, e ainda não tem no Brasil, infelizmente. E lembre-se, pessoal, que a acetamina, o principal mecanismo dela, provavelmente o glutamatérgico, anti-NMDA, mas dica prática, a acetamina não deve ser concomitantemente usada com naltrexona. A naltrexona, tá? Uninaltrex, Hevia, para vocês estarem na memória, que são os dois que tem, ou o Contrave, né, que é bupropiona e naltrexona. A naltrexona parece tirar o efeito rápido principal anti-suicídio da acetamina, o que sugere que a acetamina, além do mecanismo anti-NMDA, antagonista NMDA, o sistema opioidérgico também é importante. Então, mais do que o benzo, que você não deve utilizar no dia, principalmente, que pode diminuir a eficácia, a naltrexona não é indicada junto com o sistema glutamatérgico ali e com a esquetamina no caso. E a acetamina, nos modelos já animais, começa a aumentar o BDNF, não é em 4 ou 24 horas, são em 6 minutos. 6 minutos o BDNF, e aí em 24 horas você tem mais spike dendrítico, ou seja, começou a ramificar. Mas a sinalização para isso acontecer é muito mais precoce. Exatamente. Lembrar também da lamotrigina, né? A lamotrigina parece que não é tão legal na combinação com a acetamina. Então, fique atento para a gente não tirar justamente esse benefício que é o mais esperado da acetamina, que é a questão de você ampliar a sinaptogênese, conexões sinápticas. Se não esqueça. E na nossa aula aqui de transtorno bipolar, a gente viu que a acetamina, que não é uma aula de indústria, então a gente pode falar, a acetamina parece ser tão ou mais eficaz também na depressão bipolar, sem ter os sintomas de virada que a gente está acostumado, ou seja, antidepressivos, além de serem ruins, ainda tem o risco de virada. Não são tão eficazes, aliás, são pouco, e ainda tem o risco de virada. E parece que a acetamina está se mostrando uma opção segura. Só que como não tem aprovação de bula nesse momento, vocês não vão ver isso nas aulas de acetamina intranasal. Então, aqui é uma aula que a gente está falando fora. Aula de médico para médico, sem patrocínio. E aquilo que eu sempre digo, né, o Stahl nos deixou muito mal acostumados com os desenhinhos do tipo, né, você tem uma ação aqui no receptor e essa ação no receptor vai melhorar determinado sintoma. Mas a coisa em psicofarmacologia não é tão simples assim, evidentemente que tem suas complexidades. E a questão do receptor NMDA junto ali com a acetamina, ela sempre suscitou determinadas curiosidades, né? Porque você pensa, puxa vida, né? Como, por exemplo, a acetamina pode melhorar a esquizofrenia se você tem um mecanismo, né? Até a toxicidade, o glutamatérgico, teorias da esquizofrenia sobre a ação do glutamato, e um medicamento glutamatérgico estão melhorando, por exemplo, sintomas cognitivos, como tem ensaios clínicos nesse sentido. Provavelmente, a gente está falando de topografia cerebral, isso já foi falado aqui no Masterclass, são regiões específicas dos medicamentos ágeis. Isso tão é verdade que nós temos agora aqui uma série
de medicamentos, aqui é um paper da Pharmaceuticals de 2025, né, de outros moduladores alostéricos do receptor NMDA. Nós temos os moduladores alostéricos positivos, ou seja, que ampliam a capacidade desse receptor, e aí o zeuquistinel é um bem promissor, uma molécula pequena desse receptor que está em fase 3, com um dado rapastinel, que já era bastante dito, com resultados positivos, mas o pior, e aí que fica a dúvida, é que nós temos também reguladores alostéricos negativos em NMDA, dando resultado positivo. Então, vejam só como que a complexidade, isso aqui, a maioria desses estudos ainda fase 2, vamos ver quantos deles vão aguentar até chegar na fase 3, uma boa parte desses aqui, infelizmente, ficam na fase 2 mesmo. Isso. E para vocês verem como isso aí muda, antigamente a gente achava que quem seria o principal candidato da cetamina no tratamento seria a R-cetamina, a arcetamina, e depois a gente viu que é a E-cetamina, que tem 4 vezes mais antagonismo por MDA. Então, a teoria pode ser linda e pode ser bacana, e é nisso que os picaretas se baseiam. Palavras bonitas, citam papers, só que olha a qualidade do paper que o camarada está citando, 90% da literatura é garbage, é lixo, hoje em dia com IA, então ainda as pessoas fazendo um monte de coisa, então citar paper não quer dizer nada, tem que citar bons papers, bons periódicos, revisões temáticas, guidelines, e opinião de especialista não vale, porque o que vale no final é a evidência, teoria bonita, todo mundo pode ter. O que vale é funciona ou não funciona, foi testado e é superior ao placebo, porque o placebo é muito potente. Aqui bem interessante também ver o papel da cetamina em outros transtornos, né? Porque você tem muitas condições que você tem padrões bem estabelecidos, rede já em constante patológica, e a ideia de você criar, então, outras possibilidades, conexões, é muito interessante, como, por exemplo, aqui no transtorno por uso de substâncias, especialmente o álcool aqui, com o uso da cetamina. TEPT também, né, tem sido muito falado, aí a própria E-cetamina, a gente deve ver mais estudos no sentido, assim como, por exemplo, psicodélicos, e no TEPT específico também a modulação magnética transcraniana. Psicodélico está na hype aqui, né? Em 2023, né, foram os primeiros dados lá, nossa, respostas avassaladoras, coitado desse talopram, apanhava que nem cachorro morto lá da E-cetamina, dos psicodélicos, especialmente a psilocibina. Aí, 2024, já dados, opa, parece que se o paciente usou antidepressivo não é bem assim, porque esse paciente já vai ter ali um upregulation de receptor 5-HT2A, e aí, esse ano no APA já vieram dados novos, então, principalmente modelos animais, ratos, com nocaute de 5-HT2A com resposta positiva. Então, opa, parece que a ação não está só em 5-HT2A. Então, mesma coisa, nós temos aqui os principais psicodélicos, né? A psilocibina é o mais estudado mesmo. Nós temos também os entatógenos, que é o MDMA, e os anestésicos dissociativos, como a cetamina. E lembrando que o APA negou a aprovação recentemente de um deles, por considerar que, apesar de existirem papers, existia alguns vieses nos papers e, por isso, precisava de um estudo melhor e mais aprofundado. Então, sim, aqui tem coisa e é boa. Agora, a questão, revolução não é, porque senão os hippies tinham resolvido o mundo. Então, assim, provavelmente vai ser uma boa associação em alguns perfis de pacientes que a gente ainda não tem definição qual é. E psicoterapia com esses negócios aqui não é absolutamente nada simples. São sessões de 6 a 8 horas, longuíssimas, pessoal treinado, não é um passeio no parque. Essa é outra questão também, se é necessário ou não ter o evento dissociativo, ou seja, a psicoterapia. Se, por exemplo, você usar, por exemplo, microdoses, né, ali diárias, você não vai ter o efeito dissociativo. Será que você vai ter o efeito terapêutico? Tem dados positivos também, a gente está vendo, e é justamente isso aqui. Você tem os psicoplastógenos, que eles induzem neuroplasticidade de estados mentais subjetivos, e tem só os neuroplastógenos, que induzem neuroplasticidade sem necessariamente ter esse estado dissociativo, sem ter esses estados mentais alterados. Ou seja, fala. Lembrem-se, tem uma coisa que os pacientes vão chegar Olha aí o pipe. atrás. Psicodélicos, todo mundo acha que vai, não sei o que lá. A turma do Vale do Silício é a turma da microdose, toma tudo. A turma dos Faria Limers, a turma dos estudantes de concurso. Eles estão sempre atrás de nootrópicos, né, de smart drugs, de drogas que melhoram o desempenho. E o que a gente tem hoje na literatura, até gravei um vídeo lá para o Instagram uma vez, lá com a Paulinha, de smart drugs, not so smart.
um paper muito legal que saiu na Science Advances, né, em 14 de junho, né, do ano passado, que mostrou o seguinte: eles testaram lisdextroanfetamina, metilfenidato, modafinila, placebo, 40 indivíduos universitários sem TDAH, sem nenhum diagnóstico, fazendo 10 pacientes usava um e ia fazendo cross. Então, todo mundo passava por todas as drogas. Resultado, no NEPSEP, que era o teste da mochila, não teve superioridade, pelo contrário, algumas vezes, ou ele usando placebo se saía melhor. Então, o cara ficava mais empolgado, clicava mais, achava que estava abafando, só que o resultado final, às vezes foi, dependendo do score que você estava vendo, pior do que ele tomando placebo. Então, não existe hoje nada de nootrópico, psicodélico, microdose, que tenha uma evidência boa para resolver problemas e coisas do mundo cotidiano, porque isso vai chegar no consultório de vocês. Aqui foi o que eu acabei de dizer, né? 23, olha só o boom aqui dos ensaios clínicos, aí já está caindo aqui. E os cogumelos mágicos, né, lideram as pesquisas. Neuroesteroides, aqui a coisa é legal. Por quê? Eu lembro quando começaram os primeiros estudos, até o Amaury estava falando aí dos derivados da alopregnolona, né? Eu ficava pensando, caramba, como é que pode um medicamento que é agonista do receptor GABA, né, tipo meio uma ação benzo assim, melhorar a depressão? E foi justamente quando começaram também a surgir os estudos mais robustos com acetamina. E aqui a ideia é muito parecida com a acetamina. Moral da história, a via final aqui é controle da excitação através de uma via inibitória. Então, você consegue aquele mesmo efeito com relação à sinaptogênese, à questão de espículas dendríticas, através da modulação específica de uma porção ali do receptor GABA. Então, nós temos o abrexanolona, que já tinha sido aprovada para depressão pós-parto, que é IV. Depois veio a aprovação da zuranolona, que é oral para depressão pós-parto. Eles tentaram a aprovação para depressão unipolar, com zuranolona, gastaram bilhões, foi negativo, e agora estão rodando um outro estudo para tentar buscar essa aprovação para depressão unipolar com a zuranolona. E lembrando que aqui é tipo uma acetamina no pós-parto. Tem um efeito rápido, é uma infusão lenta, mas tem uma melhora muito importante nessas pacientes e que não são desprezíveis. A gente subestima os dados de depressão pós-parto. Blues puerperal, que não é depressão, acontece em até 80% das mulheres, são sintomas frustros que normalmente somem nos 14 primeiros dias, mas a depressão pós-parto, dependendo do lugar que a gente vai avaliar aí, epidemiologia, é 25%, em alguns papers até 40%, principalmente se for mãe nova, primigesta, problemas socioeconômicos, ou seja, tem uma necessidade não atendida e essas medicações GABA-A são uma solução rápida, uma alternativa de ação rápida para esse tipo de depressão. E aqui é informação master. Canal de potássio como alvo é a ponta hoje da psicofarmacologia. Então, nós temos visto já um ano, um pouco mais para cá, nós estudamos variações do receptor, do canal de potássio para tratar transtornos mentais. Você fala, mas Michel, por que isso? Essa é a beleza. Porque se você pegar a via final da acetamina, vocês vão ver lá uma modulação de receptores também voltagem dependente. E aqui, quando nós pensamos, então, nessa questão de você dar estabilidade para conseguir ter uma boa resposta, nada melhor do que você atuar direto no canal de potássio. Nós temos, então, uma série de medicamentos sendo estudados aqui em determinados receptores de canais de potássio para tentar conseguir aprovação. Então, veja aqui, na depressão, por exemplo, tem esse nome bonitinho aqui, ó, azetukalner. Fala rápido aí, Luiz. Que são receptores específicos, né, para conseguir melhorar, por exemplo, a anedonia. Isso é coisa importante também, né? Muitos do pipeline focados em sintomas, como, por exemplo, a gente tinha a clepertina, né, que não rolou o estudo CONEX, fase 3, no começo do ano, foi negativo, não foi aprovada para distúrbios cognitivos na esquizofrenia, né, para tração cognitiva de esquizofrenia, mas aqui a gente tem, por exemplo, a possibilidade de anedonia. Olha só, gente, no JAMA, maio de 2025. Aqui é uma história longa, né, a questão da inflamação, depois vocês podem ficar com a aula para ver toda a alteração aqui de interleucinas. Você não vai explicar? Não, né, porque você tem uma série de alterações desses marcadores inflamatórios em determinadas condições do humor, né, no episódio maníaco, no episódio depressivo, misto, remissão e não classificado.
E agora parece que tem outras também células entrando, como, por exemplo, as células Tregs aqui, que elas são capazes de controlar a inflamação modulando interleucinas. Então, também, olha lá, ó, janeiro desse ano aqui, esse paper mostrando isso, o infliximab, né? E aí, por que a gente sempre traz esse estudo emblemático aqui? Porque nós estamos falando, provavelmente, de subtipos de depressão. Então, essa estratificação de melhora, mas depende da depressão. Nesse caso aqui, por exemplo, foi uma análise secundária mostrando que uma subpopulação que relatava abuso físico e ou sexual tinham uma resposta significativa com infliximab. Fala. Não, é isso. Não, só para complementar, senão tá. ele pula já o slide. Infliximab, anti-TNF-alfa, não tem aprovação para tratamento de depressão. Nas análises pós-hoc, pacientes com PCR aumentado teve uma melhora significativa desses pacientes. Aí você fala, Luiz, por que não aprovaram para depressão inflamatória infliximab? Porque não existe depressão inflamatória em DSM, em CID, nenhum sistema categorial usado hoje oficialmente para diagnóstico. Logo, você não pode ter aprovação para uma doença que não existe, virtualmente falando. Então, sim, inflamação é importante, sim, inflamação de baixo grau é provavelmente etiopatogenia de várias das nossas doenças psiquiátricas, sim, o Flávio Kapizinski foi um dos grandes nomes que começou a trazer muito isso da inflamação nas doenças. Sim, AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, parecem melhorar scores de sintomas de MADRS, etc. Melhoram em doses mais altas, só que a ponto que a tolerabilidade e o risco-benefício não compensam a pouca melhora de score de pontos. Se eu usar ácido acetil salicílico 800 mg, melhora MADRS, melhora scores de depressão. Porém, a gente sempre tem que pensar no custo-benefício. Então, não é porque algo pode ser efetivo, eficaz, e que se eu aumentar o N, eu acabo sabendo que ele é diferente do placebo, eu tenho que ver qual é o tamanho do efeito daquela ação. Então, por exemplo, mudando de pato para ganso, tratar TDAH com psicoestimulante tem um tamanho de efeito enorme. Isso quer dizer que funciona muito bem. O que não quer dizer que eu vou usar outras abordagens com aquela mesma medicação e vai ter o mesmo tamanho de efeito. Então, a gente sempre tem que pensar isso, tamanho do efeito. A maioria das coisas na psiquiatria tem um tamanho de efeito pequeno. E muito cuidado com o ineditismo, né? Muitas vezes se depara, por exemplo, esse aqui é outro paper emblemático de 2020, né, que traz esses dados assim, né? Nossa, 15 vezes mais chance de remissão quando a gente associa, por exemplo, celecoxib, né, em pacientes com depressão bipolar, juntamente aí com o estalopram. Pessoal, muito cuidado, né, na análise desses dados aqui, né? Porque veja só, esse paper aqui, por exemplo, é um paper que não conseguiu ser replicado. Então, não à toa que de 2020 para cá ninguém colocou isso, ninguém viu num guideline de tratamento de depressão bipolar para dar, né, celecoxib junto aos pacientes. Então, cuidado com a leitura crítica dos nossos papers aí. Inclusive, nós temos um curso super legal lá na Tribe, que é sobre a leitura crítica, né, dos dados científicos. Está aqui, então, o nosso livro desse ano, Psicofarmacologia da Teoria Clínica, 187 medicamentos, indicação de bula off-label, contraindicação, tem toda a informação lá para você usar no seu dia a dia. Ano que vem tem novidade, já vou dar spoiler, nós vamos lançar o Almanaque de Psiquiatria Clínica, super ilustrado, só que aí vai ser dividido por doenças e não por medicamentos. E agora, Luizinho, eu preparei uma surpresa para você. Eu não sabia. Mas normalmente sou eu o cara da surpresa, velho. Eu sabia que eu ia tenho coisa ali, você cuidado, hein? A minha vingança, usando as próprias armas dele. O quê? Tem a conclusão, peraí. Mas nem pra sacanear trocou, né? serve, velho, é burro demais. Mas é isso aí, né? São os modelos, conexões, estratégias translacionais, a integração desses elementos todos que vão nos fazer sairmos todos vitoriosos. Calma, você nem falou do... Até que você tá ficando bom, hein? Quem fez pra você? Eu mesmo. Duvido. Quando o mundo tiver uma pane geral, tá lá o Michelzinho precavido. Rapaz, mas você tá melhorando, hein? www.cursoia.med.br. Você tá fazendo curso e eu não tô sabendo? Até eu consigo fazer um negócio aí, ó. Rapaz, eu tô orgulhoso. Parabéns. Só não tá bom a consistência, Ari, cadê o Ari? Da imagem ali na concepção. O seu prompt não tá perfeito, cara. Aqui para você, ó. E antes disso, nossa Não, calma. A pós-graduação. Olha lá, mais uma para você, ó. Esse foi o Calil que fez. Emoji? Obrigado, Ari. O Ari nunca mandou um emoji. Nunca. Não. Pera. Não, agora não fala nada.
Quem aqui nunca mandou um emoji para ninguém? Nunca? Ari? Ó, tá aqui. Helena e Ari, pronto. Nunca. Ari, você vai mandar um emoji hoje? Nunca. Nunca. É muita rigidez, gente. Não. Agora, eu fiquei preocupado. Aquele bonequinho que o Calil fez, o dedo tava no lugar certo? Eu não sei, cara. Eu espero que... Glenda, cuidado aí, viu, Glenda? Peraí, que estamos em público. Ó. Pós-graduação de psicofarmacologia... Nem coração, mano. Avançada e farmacogenética. Não é uma pós de psiquiatria, ou seja, é para quem já está formado, já está na área, já sabe, já usa e quer melhorar nessa área, que é uma área que, infelizmente, a gente não aborda com a profundidade que deveria na nossa residência. Então, a gente aborda todas as principais moléculas, principalmente as que estão no Brasil. A gente está trabalhando muito em cima disso, porque, assim, tem o ideal, tem as aulas do Corel, o que está lançando lá fora, o pipeline, e tem aquilo que a gente tem para utilizar no dia a dia. Então, acho que isso é algo que a gente sempre tenta trazer para o prático, para o dia a dia, e essa é a ideia do Masterclass. Certo, Ari? Ele estava viajando aqui, falando da parte prática. Não, Tava pensando na fantasia. fantasia. O emoji, eu fiquei preocupado. O emoji. Manda um, ele. Você chamou o cara e não vai falar nada? Bom, chegamos ao fim de mais um Masterclass. Peraí. Nós gostaríamos aqui de agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco nesses intensos 3 dias de evento. Estamos muito, muito orgulhosos mesmo, né? Nesses 7 anos de jornada do Masterclass, nós termos chegados aqui no Frei Canex, centro de convenções belíssimos, e tudo isso, gente, de verdade, é graças a vocês. Então, nós agradecemos de fundo do nosso coração e, especialmente, lembrar, né, que tudo isso que a gente faz aqui tem a verba aqui destinada para o CAISM, para assistência, pesquisa e ensino. Vocês não imaginam o tamanho do impacto disso na vida dessas pessoas que estão sendo atendidas lá no CAISM. E logo, logo a gente vai poder divulgar para vocês. A gente está fazendo uma reforma do Departamento de Psiquiatria, totalmente custeada com a verba do Masterclass. Quem é do CAISM já está acompanhando esses 6 meses de reforma. Mas, mais do que a reforma do espaço acadêmico, o dinheiro do Masterclass já deu retorno numa reforma de enfermaria, a ajudar a termos preceptores, na época da pandemia, até insumos para a proteção dos profissionais. Tudo isso foi possível com a verba do Masterclass. Então, o Master ele surge dessa parceria entre o Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista, através do Centro de Estudos, né, Paulista de Psiquiatria, e do BIP. E eu acho que tem sido uma coisa muito proveitosa para todos, porque a gente consegue amplificar a questão do ensino e da educação de qualidade e também reverter uma parte dos recursos para o ensino, assistência e pesquisa de qualidade na universidade pública. É isso aí, pessoal. Eu acabo brincando muito aqui, vocês sabem, eu sou hipertímico, mas é um grande prazer, é uma grande felicidade de verdade ter vocês aqui. Vocês sabem, não é fácil, né? Porque são 3 dias aqui, das 7 da manhã às 9 da noite, mas tem toda uma preparação, que daqui a gente tira umas férias de 2 semanas disso, né? Mas já começa a pensar o que está tendo lá fora, o que vai ter no SNP, no APA, o que tem de paper, porque é toda uma logística para fazer isso acontecer, e a gente não pode deixar de agradecer muito a equipe audiovisual, né? A equipe ali da Master Moves, Obrigado, que vem pessoal. acompanhando a gente ao longo desses anos, desde 2018, trabalhando junto com o BIP, o pessoal da Marina, que é a parte que faz toda a logística. Ô, Luiz, espera aí. Essa não é aquela parte do show que a gente pede para as pessoas darem palmas, mandarem palmas para o pessoal da festa? Tchau, palma! Desculpa, é que... E no baixo, Michel, né? No baixo, isso. E a equipe da Marina! Cadê a Marina? Cadê a Marina? Tá trabalhando. Equipe do BIP, A da equipe Media do IQ e BIP, da Tribe. Tribe. As nossas mulheres que nos aguentam. Joga ali, joga na tela. Você achou que ia me sacanear, mas eu tenho Ele uma não melhor. aguenta. Ficou bonito? Você está pensando que eu estou pensando? Acho que sim. Meu Deus Mas não do céu. ficou parecido com vocês, não? Como não? Boa, Ari, obrigado. Como não? Calma aí, Eu fiquei sabendo que a fantasia Aqui, do ó. Ari hoje na festa é de emoji. Aqui, ó. Hoje tem baile... Eu tô de Robocop, né? Mas eu mesmo... tá certo. Pessoal, então agora, sem brincadeira, muito, muito obrigado. Tá? Não terminou. Cursos. Cursos, então Tem vamos curso, lá, né? vamos fazer jabá. Tá? Então, sem brincadeira agora, pessoal. O BIP Prime, para quem não entende, é um lifelong learning. Basicamente,
que a gente cobre tudo, toda hora, todas as atualizações. Então, todo mês a gente faz o que a gente chama de pérolas no final. Então, o Haddad preparou toda a parte acadêmica, né? O mês da esquizofrenia, mês de transtorno de humor, mês de transtorno de ansiedade. Então, são mapas mentais, fala tudo que tem. Tem mapa mental, tem o resumo dos principais guidelines, tem o circuito Prime, ou seja, são 3.000 horas na plataforma de atividade. Então, a gente pega todo um circuito que seria a trilha básica ali necessária para você navegar sobre aquele tema. Tem o Insta Prime, a gente faz uma postagem gratuita para a rede social para vocês colocarem lá, especialmente para os pacientes. Há pérolas que a gente faz no final do mês com um professor convidado, isso é super legal também. E nós temos os COETs, onde a gente pega já o vídeo pronto ali e manda COETs específicos de determinadas aulas para trazer aquele conhecimento bem afinado mesmo para vocês. E além disso, todo mundo que se inscreve e todo residente ou estudante que tem carteirinha de estudante, então mestrado, doutorado, quem está estudando, tem acesso a 50%, a gente subsidia. Ou seja, a nossa ideia é que a gente continue atualizando essas pessoas e a gente faz o acesso, independente se é estudante ou não, ao NEI, que é o Neuroscience Education Institute, que é o instituto do STAL lá na Califórnia. Então, em vez de pagar $300, está incluído, né, dentro da assinatura para manter a atualização. Esse é o BIP Prime. O Revisa são os cursos preparatórios para R4 específicos, prova de título, que basicamente é questão, não está preocupado diretamente com a nossa prática clínica, que é o que a gente faz aqui. O Masterclass é dia a dia, é guideline, etc. Lá é DSM, é código, é como as perguntas são feitas. Depois tem as pós, que são mais específicas, tem os BIP cursos, que são assuntos, então tem de intervencionista com a equipe, por exemplo, do Brunoni, do HC, a gente tem o de autismo, infância e adolescência do TIM, agora. Exatamente, o TIM. Quem, né, consome os cursos do TIM, do ambulatório Marcos Mercadante, ajuda o ambulatório público do SUS a ter recursos. Então, incentivo todos vocês a irem, tem para as famílias, tem para os indivíduos, para os profissionais de saúde, para essa área de autismo, um pessoal muito sério da Unifesp, ou seja, tem toda uma plataforma de cursos e a ideia é sempre trazer novidades para vocês. E não se esqueçam, os grupos gratuitos do WhatsApp. Então, 2018 foi o primeiro, a gente já está no 90, tá? Todo dia, faça chuva ou faça sol, há 6 anos, ou eu, o Haddad, não é robô, não é IA, a gente manda um conteúdo para vocês nos grupos. Faça chuva ou faça sol. Se a gente vai viajar, um cobre o outro para poder ajudar isso a chegar. E não vai parar, pessoal. Mas vocês não viajam juntos de vez em quando? Mas aí a gente não, mas viajou mais junto. fácil. Ó a intriga que está gerando. Viajar junto, a gente para mandar. Pessoal, então eu só quero isso. Convido vocês, Tribe Media Assist, o nosso prontuário é gratuito, tá? Tem versão gratuita. Não precisa pagar nenhum prontuário para simplesmente sair do papel. Vocês, australopitecos, maias, que ainda continuam escrevendo, tá? Eu só quero que vocês consigam continuar se atualizando. Ari, te agradeço demais. E o mais especial, cadê o nosso torcedor do Palmeiras que foi assistir o jogo? Foi embora. Foi embora. Tá? Jairzão, você, nosso orientador, chefe, já foi agora, tudo, tá? A gente te ama. Jair é a grande cabeça junto por trás aqui desse evento. Muito obrigado, pessoal. Até o ano que vem. Tudo bom. Obrigado.